Vamos fazer aqui um algoritmo utilizando o programa Visual G. Algumas pessoas conhecem como Visualg. Eu conheço como Visual G. E vamos aqui fazer o algoritmo que pede no enunciado para o usuário colocar 3 medidas, 3 valores, e o programa vai identificar se esses valores podem formar um triângulo ou não. Se verdadeiro, ele vai ter que mostrar que tipo de triângulo é: isósceles, 2 lados iguais e um diferente; escaleno, os 3 lados diferentes; ou equilátero, os 3 lados iguais. Então, como que a gente inicia esse trabalho? Vamos aqui colocar um nome para o nosso triângulo, para o nosso programa, no caso. Achar triângulo. Aí a gente pode colocar aqui uma mensagem. Você colocando 2 barras não vai interferir no programa. Ailton Lima, meu site grupow7.com.br. Variável A, B e C. Que tipo de variáveis são essas? Inteiro, real, string, caractere, né? Aqui nós colocamos real. Poderia ser inteiro, mas se você colocar real, qualquer número digitado pela pessoa, ela vai identificar como vai identificar e vai tentar formar um triângulo com isso. Escreva, digite as medidas de um triângulo. Digite as medidas do triângulo. Então o programa vai pedir, vai mostrar isso na tela para o usuário e ele vai digitar as medidas. Então você coloca aqui, escreva. Ela tem que saber qual lado que ela vai estar digitando. Lado A. Agora, por que escreva com L, escreva sem L? Quando você coloca o L, ele pula uma linha. E aí você digita. Com escreva sem L, ele digita na mesma linha. Leia a variável A. Opa, errei aqui a pontaria. A variável A. Referente aqui, ó, essa variável. Leia A. Então nós vamos colocar agora, para ele poder ler também as outras variáveis. Variável A, B e variável C. Modificamos aqui. Aqui. C. E aqui. C. Essa é a parte que o programa, o sistema vai solicitar do usuário. Essa é a conversa que o programa tem com o usuário. A parte lógica do programa, depois que o usuário digitar os dados. É essa agora. A menor que B mais C, ele vai verificar se é verdadeiro. B menor que A mais C, ele vai verificar também se é verdadeiro isso. E, o operador lógico E, C menor que A mais B, então ele vai verificar todas essas informações. Se alguma delas for verdadeira e outra falsa, ele não vai identificar isso como verdadeiro. Todas aqui tem que ser verdadeiro. Por isso que o operador lógico E. Se A, esse primeiro parênteses aqui, tudo que está aqui dentro, for verdadeiro, e toda essa informação também for verdadeiro, e toda essa for verdadeiro, então ele vai identificar como triângulo. Mas que triângulo? Aí nós vamos colocar aqui mais uma operação lógica. Se A igual a B,
E, mesmo operador lógico. B igual a C, aqui identifica que todos os lados são iguais. Então, o programa vai escrever que é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, correto? E se não for equilátero? For triângulo, mas não for equilátero. Então, você coloca se não for, mais um operador lógico, uma parte lógica do programa, C igual a A. Verifique que aqui eu vou mudar o operador lógico. Eu vou colocar ou. Se essa condição for verdadeira, ou essa outra condição, B igual a C, for verdadeira, ou uma outra condição, vamos ver aqui, B igual a A, então uma dessas condições tem que ser verdadeira. Ou uma ou a outra for verdadeira. Então, ele vai escrever que o triângulo é isósceles. Por quê? Porque um dos lados são iguais. Isósceles. Isso. Isósceles. Dois lados são iguais e o outro não. Uma dessas condições aqui foram verdadeiras. Então ele vai identificar como triângulo isósceles. E se não for? E se for o outro triângulo? Se não, ele vai para a última opção, que são 3 opções que você tem. Ele vai para outra opção. Escreva, ele já vai escrever direto. Por quê? Ele não precisa de parte lógica para poder calcular as medidas. Não. Se não for uma nem outra, ele vai para a terceira e última opção. Então, se não, escreva triângulo escaleno, porque não tem mais nenhuma outra opção. Você vai ter que agora fechar o programa. Esse fechar é referente ao se. Você fecha o se, fim C, e fecha esse outro se. Mais um fim C, fim C. E se não for triângulo? E também precisa verificar se é verdadeiro aqui, se é um triângulo escaleno. Então, se não for triângulo, você coloca se não, escreva. Ele vai verificar. Se ele vê que as medidas não formam um triângulo, ele vai colocar as medidas não formam um triângulo. Vai identificar isso para o usuário, que as medidas que ele colocou não formam um triângulo. E aí está finalizado o teu programa. Fim C, fim algoritmo, as medidas não formam um triângulo, é a última mensagem, caso nenhuma dessa for verdadeira. Se não for escaleno, se não for isósceles, se não for equilátero, então ele não vai identificar isso como um triângulo. Vamos ver aqui. 2. Vamos tentar fazer com que ele entenda que todos os lados são iguais. Triângulo é equilátero. 2 lados iguais e um lado diferente. 2, 2 e 1. Isósceles. 3 lados diferentes. Então vamos colocar 4, 3, 2. Triângulo escaleno. Os 3 lados diferentes. 3 lados totalmente absurdos. 50, 4 e 30. As medidas não formam um triângulo. Então, esse algoritmo é muito bacana para você treinar o operador lógico E, o operador lógico O, e também muito utilizado em testes para pessoas que estão iniciando aí no campo aí da programação. Vou deixar para você fazer um treinamento. Seria bom você poder ler o enunciado e tentar resolver o problema. Caso não conseguindo, aí usar o que eu deixei aqui como uma colinha. Bom treinamento, até a próxima.